Do ano. A aula de hoje começa aí na página 139, tá bom? Então, meus pequenos e minhas pequenas, vamos compreender a formação do feudalismo na Europa e vamos compreender hoje também, desde o fim da era de Carlos Magno até a fundação da cidade de Bizâncio, que se tornou o Império Bizantino o Império Romano do Oriente. Viu? Então, quando falar Império Bizantino e Império Romano do Oriente, é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Deixa eu anotar até aqui para vocês perceberem. Esse assunto vocês só vão ver novamente lá no ensino médio. No próximo ano, aí no comecinho, vai ter para efeito de revisão para a gente continuar no sétimo ano normalzinho, né? Continuar normalmente ali, entendendo o assunto. O primeiro capítulo é mais revisivo, assim, de entender. Mas você entendendo agora também fica legal, né? Você já compreende a coisa. O Império Bizantino é a mesma coisa de Império Romano do Oriente. Por que é que ele foi fundado? Na verdade, ele não foi fundado, ele foi ampliado. O Império Romano do Oriente, do Ocidente, foi ampliado para o Império Romano do Oriente, né? Então, ninguém entendeu nada, ótimo. Império Romano do Oriente é a mesma coisa. Tá bom? E a capital aqui desse Império Romano do Oriente é Bizâncio. Os gregos chamavam de Bizâncio. Mas aí o Constantino invadiu a região e mudou o nome para Constantinopla. Constantinopla. A cidade tinha dois nomes. E essa cidade ela passa a ser a capital do Império Romano do Oriente. Então, como eu falei para vocês, Roma estava em declínio, caindo, né? Então, os caras resolveram então ampliar o império para o Oriente, né? Criando essa cidade de Bizâncio e transformando a cultura romana numa coisa mais globalizada, tanto tinha no Ocidente como tinha no Oriente. Vou mostrar para vocês agora o slide resumidão sobre toda esse início de história, muito grande por sinal, né? Mas que ela começa com o fim da era do Império de Carlos Magno. Bom, então é o seguinte, deixa eu ajeitar o nosso slide. A gente sabe que o Carlos Magno foi considerado o maior imperador da dinastia carolíngia, né? Isso aqui a gente está falando de Europa, claro. Europa foi aí o grande centro das línguas que nós falamos, foi onde nasceu a política que nós praticamos, né? Onde surgiu todas as revoluções que nós aprendemos a vivenciar, né? Foi na Europa que nós tiramos toda a nossa cultura religiosa. Então não tem como não falar de Europa. A gente estuda mais Europa do que a Ásia exatamente por isso, porque foi de lá que veio nossa religião, nosso idioma, nossa política, nossa economia foi nascida lá, as bases nasceram lá. Então, tudo que nós entendemos hoje em dia, falamos o idioma português, rezamos ou oramos, né? Tudo isso veio da Europa, tanto a religião católica como as religiões protestantes, as religiões evangélicas, todas tiveram sua origem na Europa. É por isso que a gente vê muita Europa. E Carlos Magno, ele foi na Europa o rei mais notável, mais famoso, mais fortão, mais valentão, não sei o que. Pode chamar do que quiser, tem que ter um nomão no final, né? Mas o Carlos Magno, ele criou o grande império europeu, deixando para seu filho Luís, o Piedoso, né? Esse apelido porque ele era bonachão, ele não estava muito ligado a essas coisas de combate, de herança. Ele até que teve muitas rivalidades, mas ele conseguiu contornar mais na questão da diplomacia, na questão da conversa, né? na distribuição de terras como prêmio, na situação em que ele não precisasse se entrar de vez numa batalha, enfim.
O Luís o Piedoso, ele governa mais na base da estratégia. Deixando ele o seu reino, o grande reino de seu pai, Carlos Magno, ele deixou para seus 3 filhos. Esses aqui eram filhos de Luís o Piedoso, netos de Carlos Magno. Vovô Magnin deixou um reinão enorme, mas os netinhos dele resolveram então brigar pelo reino. E começou, esse aqui organizou uma galera aí pesada, um exército mais forte, e resolveu tentar invadir e mandar em todo o território. Esse aqui não aceitava ser mandado pelo Carlos o Calvo, né? Então, vamos embora, não pode mandar sozinho não, nós somos 3. A gente tem que fazer alguma coisa para entrar no acordo. O Luís o Germânico, não, eu sou mais forte, mais bonito, eu posso mandar em todo mundo, todo o território, toda a região. Então é o seguinte, os 3 se reuniram, fizeram lá um acordo chamado Tratado de Verdun, né? Verdun é o nome de uma cidade, tá bom? Tratado de Verdun. E dividiram o grande reino herdado de Luís o Piedoso e Carlos Magno em 3 pedacinhos, né? Um pedaço de cá ficava a comando de Carlos o Calvo, a parte mais centralizada ficava de Lotário, e o Luís o Germânico ficava com essa parte aqui, localizada aqui mais distante, né? Mais próxima à Ásia. Aí ele seria legal, que ele ficava quase vizinho aqui, é o gelão da Rússia, um pedaço ali já chegando lá em Constantinopla, que seria a região. Então, gente, é o seguinte, vamos entender o negócio, ó. Do lado de cá, do seu lado, da sua esquerda, que você está aí com a mão esquerda agora batendo na mesa, batendo na teclinha. Eu estou vendo batendo na teclinha do celular, né? Esse lado de cá é o Ocidente, tá bom? Deixa eu colocar aqui na frente, fica melhor. O lado de cá é o Ocidente. Ocidente. Se você lembra das aulinhas de geografia, o Ocidente fica aqui na parte oeste, né? Aqui é o oeste, aqui é o Ocidente. O lado de lá é o Oriente, tá bom? Fica na parte leste, onde o sol nasce, o sol começa a surgir ali para nós, né? Então, esses meninos brigaram tanto que acabaram dividindo. Os seus descendentes, né? Os seus descendentes, filhos, netos, enfim, começaram então a se isolar, né? Isolar em pequenas regiões, pequenos reinos, pequenos ducados herdados pelos duques, pelos condes, pelos marqueses lá de Carlos Magno. Quem não lembra o que é conde, duque e marquês é porque é o seguinte, o Carlos Magno tinha essa mania de dar terra para todo mundo e acabou criando títulos de nobreza, né? Títulos de nobreza. Tinha os condes, né? Tinha os marqueses, que moravam na fronteira, ali bem na região da fronteira, nos limites, né? E tinha os duques, que faziam a segurança, organizavam o exército. Os condes cobravam impostos e os marqueses faziam aquela guarnição dos limites do reino, né? Das fronteiras. Os primeiros que iam se ferrar numa guerra se acontecesse, né? Ficavam bem na fronteira. Esses herdeiros de condes, duques e marqueses acabaram se isolando em pequenos reinos. E esses reinos, eu acabei falando na aula passada para vocês, eram o que a gente conhece hoje como feudo. Dentro de um feudo, eles viviam sem utilização de moedas, plantando, rezando e protegendo ali, ó. Todo o pessoal morava ali, fazia proteção. Quando tinha uma confusão, todo mundo corria para dentro da fortaleza aqui, do palacete, do castelo com essas muralhas, e fechava as portas. Quando a confusão passava, todo mundo saía e voltava para seus afazeres. O padre voltava para a igreja, o camponês voltava para o campo agrícola, e o cavaleiro que defendia ia treinar, fazer seus torneios, né? Enfim. Cada lugarzinho desse ficava na região. E os filhos e netos desses condes acabaram dividindo, rateando o reino todinho em 2 pedaços. Do lado de cá ficou a França Ocidental, do lado de cá ficou o Sacro Império
Romano, Sacro Império Romano Germânico. Esse lado de cá ficou conhecido como França, né? Depois foi que outros países começaram a surgir, enfim, aí o lado de cá ficou conhecido como Inglaterra, que a Inglaterra ficava bem que assim, que é as Ilhas Britânicas aqui. Então, é o seguinte, falando de Oriente agora, nós vimos que o Constantino criou uma cidade, fundou uma cidade com o nome de Constantinopla em homenagem a ele mesmo, né? Muita modéstia, né, o cara? Criou uma cidade aí com o nome de Constantinopla em homenagem a si próprio. Então, essa cidade já tinha o nome Bizâncio, por isso que ficou chamado de Império Bizantino e não Império Constantino, tá bom? Império Bizantino por causa da cidade, do nome original, que era Bizâncio. Nessa cidade moravam pessoas de todas as nacionalidades, gregos, chineses, indianos, romanos que haviam fugido do Ocidente, russos, gente de toda a região morava, vikings, enfim. Eles eram protegidos por muralhas triplas, quer dizer, as muralhas eram triplas. O cabo cansava de derrubar muro para chegar até a região, chegar até a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império, tá bom? Isso que era a capital do Império Romano. Com o tempo, o que acontece? Depois que o Constantino dividiu esse Império Romano em ocidental e oriental, o Teodósio acabou se envolvendo com questões religiosas, né? Que foi um outro imperador romano. Acabou se envolvendo com questões religiosas, tá bom? A igreja cristã que funcionava aqui era a mesma que funcionava aqui. A questão é que a daqui estava mudando, que estava recebendo influência de outros povos. E essas influências muitas vezes dizia que era errado adorar imagens, por exemplo. E a igreja daqui tinha muitas imagens. E acabou criando aí uma divisão. O nome dessa divisão é Cisma do Oriente, ou seja, a divisão. Cisma quer dizer divisão, viu, gente? A gente diz assim, eu tô cismado com fulano de tal, eu vou me dividir dele, vou me separar dele ali, não vou mais fazer trabalho com ele, não. Eu ligo, ele não responde, fica só jogando joguinho em celular. Eu tô cismado, cismei. Cisma quer dizer separação, né? A separação entre a religião do Ocidente e a religião do Oriente. A religião daqui ficou chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Eita, nome grande danado, mas é assim que se chama a igreja daqui, que a gente utiliza até hoje aí, no dia a dia, tá bom? E a igreja cristã desse lado ficou chamada de Igreja Ortodoxa. Ortodoxa, tá bom? Ótimo, aqui quem ia mandar agora era o Papa. Quem mandava era o Papa, tá bom? E do lado de lá quem mandava era o Patriarca. O Patriarca. Muito ligado aí a assuntos políticos também. Ele tanto era líder religioso, como também palpitava em assuntos políticos. Era diferente a religião ortodoxa da religião católica, apesar de Jesus ser o mesmo, né? A gente vai ver com mais detalhes esse ponto lá no 7º ano, a gente vai ver com muito detalhe. Aqui o Papa, aliás, os padres não podem casar de jeito nenhum aqui na Igreja Católica do Ocidente, aqui no capital em Roma, certo? Eles não podem casar. Aqui, enquanto eles forem estudantes, eles podem casar. Agora, quando eles se formarem em padres, eles não podem mais casar. Mas enquanto estiver no seminário, estudando, recebendo os ensinamentos para um dia se tornar um sacerdote, ele pode casar tranquilamente. Mas no dia que ele se torna padre, aí não pode mais. Muda um pouquinho, tá bom? E essas religiões, elas existem até hoje, viu? Ainda hoje tem a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Turca, tá? Então existe uma mistura muito grande aí nessa região oriental, que é exatamente essa parte que a gente vai ver na próxima aula, que é a cultura oriental, a cultura do pessoal de
Bizâncio, ou seja, a cultura do Império Romano do Oriente, porque esse Império Romano de cá já tinha caído, ó. Já tinha caído. Os bárbaros já tinham invadido, já tinha instalado aqui o feudalismo. 1000 anos depois, essa região chamada Império Romano do Oriente ainda estava de pé. Só uma dica para vocês: esses imperadores, eles tinham um poder muito grande, só que eles vieram antes de Carlos Magno, tá bom? Eles eram bem mais antigos do que Carlos Magno. Depois foi que veio Carlos Magno e acabou com toda essa região aqui. Certo? Acabou com essa região, fundou o feudo, enfim, mantendo aí os estados do Papa, os estados da Igreja. Certo. Então é o seguinte, aqui essa nossa parte, ela hoje foi só para a gente compreender. Próxima aula a gente vai falar da cultura do Império Bizantino, tá? E não importa a religião, vocês notaram aqui o seguinte, que não tinha nenhuma religião evangélica nessa região aqui, porque os evangélicos não tinham surgido ainda, tá bom? Os evangélicos não havia ainda acontecido a reforma protestante, ela é depois, ela é lá no 7º ano, a reforma protestante. A gente vai ver com detalhes como a Igreja Católica recebe o maior golpe da sua vida com as novas religiões que estavam surgindo. Eu digo golpe no bom sentido, não falo golpe de golpe, digamos, político, não. Digo golpe assim, golpe na sua estrutura, porque a Igreja Católica era muito corrupta. E esse golpe no bom sentido foi exatamente tirar os fiéis que queriam uma nova vida, pessoas que queriam uma nova religião, para fundarem outra igreja também cristã, uma igreja mais limpa, uma igreja mais sem esse negócio de papa tá mandando e nem vendendo coisas aos fiéis. Então, gente, próxima aula nós continuaremos, falaremos da cultura do Império Bizantino do Oriente. Tá ok? Então, tchau, grande abraço, bom dia, gente.